Olá, boa tarde. Eu estou aqui hoje com Roberta Sauerbron, da Saraguina, uma parceira do Entre Planos, e a Roberta vai falar sobre produção. A Roberta já entrou. Olá, Roberta. Seja Bom, bem-vinda. Raquel, Obrigada por aceitar o convite. Eu vou fazer uma apresentação breve sobre você. Então, a Roberta, ela é formada em cinema, né, pela UF, inclusive estudamos juntas, e é idealizadora da Saraguina, que é uma produtora de filmes. E eu convidei a Roberta por três motivos, né? Primeiro, porque a Roberta é uma querida, linda, assim, fala super bem, e tem uma produtora muito bacana, que é a Saraguina, que fez o filme Pelé, trabalhou com a ONU, isso só no último ano, fora todas as outras coisas bacanas que ela já fez. E porque a Roberta também é minha amiga e parceira, né? Parceira mesmo de projetos do Entre Planos. A Roberta está no Rio de Janeiro, o Entre Planos está aqui em Lisboa. E seja bem-vinda, Roberta. Tudo bom? obrigada pelo convite. Adorei, Raquel. Estou adorando, assim, eu estou muito encantada com o projeto Entre Planos. A gente já está nessa parceria há algum tempo, né? Quando a gente começou a conversar de trabalho, você ainda estava tocando a plataforma do Primeiro Plano. Eu acho seus trabalhos lindos. Eu acho muito importante pensar na arte e educação, na educação para as mídias. Eu acho seu trabalho importantíssimo de alfabetização para as mídias. A gente vive num lugar muito complicado. A gente está vivendo uma era muito difícil hoje em dia, em que a gente precisa entender como se comunicar com essas plataformas todas que estão à nossa disposição. Então, é muito legal estar nesse lugar e poder falar disso com você. Muito bom, muito bacana. Desculpa que eu estava tentando ver um filtro, você estava falando, aproveitei para ver o filtro aqui, mas não tem nada de jeito, não dá certo Ficou para mim, eu vou com a divertido. minha cara. Ficou super engraçado, mas eu nunca consigo ser uma coisa para minha cara melhorar. Depois tem que treinar mais, porque só parece coração, balão, enfim. Ai, Jesus. Desculpa. É só para a gente relaxar. Foi Roberto, então, ótimo. só para relaxar. O último eu estava de gatinho, com as crianças lá da Florescer. Roberta, é assim, aqui no Entre Planos, né, você sabe que é um projeto educativo, a gente foca mais no cinema e educação. Então, essa fala é uma fala mais para professores, para formadores, para alunos, para pessoas que estão nessa área de desenvolver projetos com crianças, com jovens, com escolas, com professores. E eu queria te pedir, então, que você falasse um pouco sobre o que é produção, né? O que é produção? Porque muitas vezes eu vou falar com os meus alunos e as pessoas não fazem ideia do que seja produção. Eu também, quando fui aprender, também não fazia ideia do que era produção, né? O que é produção, afinal de contas? Pois é bem normal isso, é bem comum essa pergunta. E, assim, produção em cinema é todo trabalho que envolve a logística em torno de um projeto. Desde a concepção do projeto até a sua entrega final. Então, tem que ter uma pessoa que a gente brinca que é uma espécie de capataz, de alguma forma, e que presta atenção em todos os processos necessários, que pode ser a pessoa que tem a ideia do filme e contrata um diretor e contrata um roteirista e que leva o filme até o final, ou pode ser uma pessoa contactada por um roteirista ou um diretor que tem uma ideia que ajuda a realizar esse projeto. Então, o produtor é a pessoa que conhece a estrutura de um projeto cinematográfico do começo ao fim, que entende quais são as necessidades que um projeto tem, que entende quais são os canais onde esse projeto pode ser veiculado, que entende quais são as formas de conseguir financiamento para fazer esse projeto, que entende que tipo de público vai ser interessante para cada projeto, que ao entender disso, entende melhor para onde vender, para onde apresentar, que entende qual é a demanda, porque projeto audiovisual e filme a gente está trabalhando com um universo muito amplo, é um espectro muito amplo de produções. Você deu ótimos exemplos falando sobre o trabalho que eu faço desde trabalhos institucionais para organizações como a ONU, até filmes para o mercado, como foi o filme do Pelé. Então, cada filme desse tipo tem um processo diferente, tem um tipo de equipe diferente, um tipo de raciocínio diferente, tem um tipo de veículo, um tipo de canal diferente que a gente busca para exibir. Então, o produtor é uma peça-chave num projeto cinematográfico, um projeto de audiovisual, para ajudar a entender o que é esse projeto e para onde ele vai. E objetivamente, quais são as funções de um produtor? Né? Ih, Vamos caramba. ter que dar o exemplo de um projeto também específico que você falou, são vários projetos, né?
Vamos dar um exemplo, então, de uma coisa mais prática, assim. Um filme de escola, né? Vamos supor que a gente vai fazer uma curta-metragem, as crianças vão fazer uma curta-metragem na escola. O que as crianças têm que fazer, assim, de uma maneira geral? Quem é Olha, da equipe da produção, né? Quem é da equipe claro. as crianças que escolheram fazer parte da equipe da produção. Então, aí eu puxando a brasa super para minha sardinha, eu acho que a produção é o coração, a espinha dorsal do projeto. Então, as crianças que vão escolher trabalhar na produção, a primeira coisa que elas têm que entender é que elas vão ter que ter uma visão do todo do projeto. Porque as crianças que estão focadas na produção, as pessoas que estão focadas na produção, não podem ficar super atentas só no enquadramento certinho, ou só em como o ator tá desempenhando. Tem que ficar atenta ao todo. Tem que ficar atenta ao horário de começar o trabalho, tem que ficar atenta ao horário que termina o trabalho, tem que ficar atenta ao equipamento necessário para fazer aquela filmagem no dia, tem que ficar atenta às pessoas que vão participar do projeto no dia, se a gente precisa, que tipo de ator a gente precisa, que tipo de figuração, se vai ter algum tipo de cenário. E é claro que existem equipes, departamentos, como a gente chama, que vão cuidar especificamente disso. Mas, de uma forma geral, o produtor supervisiona tudo. E num filme de escola, que eu imagino que seja um filme numa escala um bocado menor do que um filme grande, profissional, talvez a gente não tenha todos esses departamentos tão definidinhos. Mas se tiver, é função do produtor também fazer essa separação. É função do produtor entender quem é a melhor pessoa para cuidar da cenografia, quem é a melhor pessoa para dirigir os atores, quem é a melhor pessoa para cuidar do figurino e por aí vai. Entendi, mas eu acho que a gente devia também falar, né, sobre as 3 etapas da produção. Porque como você é mesmo Ah, produtora, tem coisas que você acha que as pessoas já perceberam. Mas as pessoas, claro, né, as crianças, assim, você falou no momento que a pessoa já tá claro. na filmagem. E o antes da filmagem, porque as crianças, Nossa, né, jovens, uma produção também tem que o antes, né, que ninguém vê. então, são 3 as etapas principais que a gente tem que pensar. A etapa de desenvolvimento e preparação, que vai culminar na pré-produção do projeto, tem a produção e tem a pós-produção. A etapa de preparação, eu acho que é a mais importante de todas, porque é a etapa em que você entende, você tem, a primeira coisa a fazer, quando você tem um projeto cinematográfico, é entender o tamanho, o roteiro que você tem, entender quais são as demandas que aquele roteiro tem e como você vai conseguir executar aquele roteiro. Então, eu vou pensando bastante didaticamente, pensando num público, vou pensar em crianças assistindo a gente e queiram fazer um filme pela primeira vez. Primeira coisa, tem que ter uma ideia. Então, alguém tem que surgir com uma ideia para fazer esse filme. Pegando essa ideia, tem que transformar essa ideia num roteiro cinematográfico. Tem 1000 técnicas super interessantes para isso. E você pode fazer sem muita técnica também. Você pode fazer com suas ideias. Você pode, baseado na sua experiência de ver muitos filmes, você pode construir essa ideia. Uma vez que você construa isso, você tem que analisar, fazer o que a gente chama de análise técnica desse roteiro, para entender o que você precisa para fazer. Então, você tem, Já por entra a exemplo, produção, né, Roberta? Aí é já super, entra a produção, a equipe de super produção já trabalho. entra para fazer análise técnica. Exatamente. A equipe de produção entra nesse momento para poder fazer a análise técnica do roteiro. Nessa análise técnica, vai entender que tipo de atores, quantos dias cada ator vai precisar filmar, que tipo de técnicos vão ser necessários para fazer aquele filme, que tipo de cenário, que tipo de cenografia, que tipo de locação vai ser necessária. Então, né, nesse momento, as crianças vão ter que parar e pensar com muita calma e fazer futurologia. Eu olhar aquele roteiro e entender tudo que eles podem precisar no futuro e tentar antecipar todos os problemas. Um bom trabalho de produção significa uma boa antecipação de questões que você pode vir a ter. Então, a gente tem que aprender a ler os roteiros de uma forma muito crítica, muito analítica, e entendendo que, se ele disse que aqui o personagem acabou de acordar, você tem que parar e pensar, peraí, ele dormiu com que roupa? Então a gente tem que dar um toque no pessoal do figurino, que aqui ele tem que estar com uma roupa de dormir. Ele acordou em que ambiente? A gente acorda na cozinha? Ou a gente acorda numa cama, no quarto? Então, tem coisas que não estão escritas muito claramente, mas que você vai intuindo, que você entende que se você lê uma cena de uma criança que acorda num quarto, acorda de manhã para tomar café, você já consegue conceber aquele cenário. Então, o trabalho da análise técnica é um trabalho feito em conjunto pelas equipes, pelos departamentos do filme, mas muito liderado por essa equipe de produção, que vai dizer o que exatamente precisa estar em cada lugar.
E vai começar, nesse momento também começa o pensamento de que tipo de equipamento vai ser necessário para fazer o filme. Então, se você entende que você tem uma cena que você precisa de uma câmera muito alta, no alto de um prédio, você vai começar a entender, será que eu tenho essa câmera no alto de um prédio? Ou será que eu tenho que arranjar um drone para subir e fazer essa imagem do alto? Ou se você tiver uma imagem subaquática, será que eu tenho essa imagem? Será que eu tenho como conseguir uma câmera que faça isso? Ou será que eu vou dar um jeito? Será que eu vou filmar na praia ou será que eu vou fazer numa piscina? Então, essas soluções que viabilizam o filme são parte do trabalho da pré-produção de um projeto. Então, o produtor fica muito atento a esse roteiro, que é uma peça fundamental no trabalho, para entender para onde vai o projeto. Então, esse trabalho de preparação demora um bom tempo, ele é um trabalho de muito raciocínio, de muita conta. Então, esse pessoal que fala que matemática não é necessário para o cinema, é sim, tem que saber matemática também, para poder saber fazer as contas e calcular quem vai, quem não vem, quanto custa, qual é o tempo que você vai precisar de cada profissional, de cada equipamento, para poder estar com tudo pronto quando começar a produção. A produção em si, você acha que a pré-produção já está bem explicada ou você quer que eu fale mais um pouquinho dela? Não, tá super bem explicado. Então, assim, eu costumava falar para os meus alunos, acho que é uma boa metáfora de produção, eles falavam assim, mas então tá, a gente entendeu, mas aí eu falava assim, a produção é como se fosse a mãe, né? A mãe que vai, quando você, aí eu falava assim para eles, quando você acorda de manhã para vir para a escola, né? Tem papel higiênico, tem pasta de dente na casa, no banheiro, né? Na casa de banho, tem, sei lá, o pequeno almoço, tem a comida, né? Tem tudo organizado. Quem que produziu isso? Isso é uma produção. Quem que produziu? A mãe, né? Não, quer dizer, pode ser o pai, né? Pode ser o pai, pode ser a avó. Eu falava para eles, pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser várias pessoas, pode ser o irmão mais velho, uma irmã, não importa. Mas assim, normalmente é a mãe que faz, né? Na nossa ideia é a mãe que faz essa gestão, né? Enfim, mesmo que seja uma casa coletiva, é a mãe ali que tá gerindo, uma casa que tem uma mãe como centro. Então eu falava para eles, é isso, se a roupa está passada e lavada para você ir para a escola, alguém fez isso, produção, né? Depois você tem Isso. como ir para a escola, é a produção que organizou isso. E se a escola, né, foi contactada, você tem uma escola para ir, isso é a produção, não é, Roberto? É uma ótima metáfora. É uma ótima metáfora, sim. É alguém que está se preocupando em dar as condições adequadas para a gente trabalhar, para a gente conseguir realizar o filme. É uma pessoa, como eu falei, está muito atento aos detalhes, mas também ao todo do projeto. Está muito atento ao que todos os outros departamentos, todas as outras equipes precisam para poder fazer um bom trabalho. Então, a produção tem que ter esse olhar muito atento, muito cuidadoso, muito carinhoso também, de novo, uma boa metáfora com a mãe, para entender o que todo mundo precisa por perto para poder conseguir fazer o projeto que planejou-se no roteiro. Bacana. Aí depois tem a produção em si, que depois que você organizou toda a parte do. E também tem a parte financeira, a Exatamente. produção é muito grande, né? A produção também tem A a parte do produção é dinheiro. muito grande. É muito complexa. A produção é dividida em vários subdepartamentos. Dentro da produção, você tem as pessoas que trabalham na produção executiva, que cuidam mais de contratos, de notas, de contratações, de pagamentos. Você tem as equipes que saem para locação, que vão buscar os melhores lugares para filmar, que vão buscar os melhores ambientes, os melhores cenários. Você tem dentro da equipe de produção as pessoas que cuidam mais de elenco, que estão cuidando mais da produção dos atores que vão pensar. Você tem dentro da equipe de produção a equipe de contabilidade, que está muito próxima também. Então, tem muitos departamentos. E eu gosto muito de falar que é muito importante o produtor ser uma figura criativa, porque é muito necessário que ele entre naquela jornada, que ele faça essa imersão no projeto que está sendo pensado, para que ele consiga atender o que o roteiro está pedindo, para que ele consiga entender o diretor do projeto, para que ele consiga transmitir a ideia daquele roteiro, porque se a gente também pensar que tem tanta coisa técnica para ser vista, né, tem tanto detalhe técnico para ser visto, acho muito difícil a gente lidar com um produtor que não seja criativo, que não vai ter a gentileza com o roteiro que ele precisa e entender que algumas concessões, algumas coisas meio malucas às vezes vão ter que ser feitas, que às vezes um dinheiro maior, um tempo maior vai ter que ser gasto numa determinada cena, numa determinada situação, porque é importante para o filme. Então essa sensibilidade artística é muito necessária para o produtor também, para poder fazer os bons projetos. Olha, a Ludmilla está falando aqui,
que adora o cinema, Ludmila Pimentel. Já fui maquiadora do filme Navalha na Carne, né, do Neville Que de legal. Almeida. Com a Vera Fischer, já maquiei alguns sons, que bacana, né? Enfim, Maquiadores fazem todo mundo ficar mais bonito. A gente só se apaixona pelos atores e atrizes porque os maquiadores maravilhosos estão lá ajudando eles a ficar mais lindos. e é a produção, por exemplo, que contrata um maquiador, não é? A equipe de produção é a equipe que traz para perto todos. E na hora de escolher um maquiador, por exemplo, a gente tem que entender, de novo, naquela análise técnica que eu falei, que acontece na pré-produção, você tem que ler entendendo que tipo de maquiagem vai ser necessária. Se é um filme muito realista, em que todo mundo está com rosto normal, só com um pouquinho de maquiagem, é um tipo de profissional. Se você está fazendo um filme que se passa na lua e todo mundo tem 3 olhos e um nariz no lugar da orelha, o trabalho do maquiador é diferente, é um maquiador de efeito especial que tem que ser chamado para fazer. Então, esse olhar da produção também é importante para entender. E o produtor precisa conhecer bem suas equipes, precisa conhecer muito bem o mercado onde trabalha, para saber entender qual o melhor tipo de profissional. E é óbvio, tem maquiador que joga nas 11, tem gente que sabe fazer de um tudo, mas de repente vai ter um projeto específico que vai ter alguém melhor para fazer aquilo, tem mais experiência com aquilo. Bacana. E isso tudo acho que a gente falou mais é da pré, né? De você, quem você vai Isso. contratar, o que você vai... E durante as filmagens, né? Quando a, a equipe de produção já conseguiu organizar todos os meios, né? Todas as situações, organizou tudo, já está a locação, né? O lugar que vai ser filmado, está tudo feito. Como é que é no dia de filmagem, né? O produtor é o primeiro a acordar, né, Roberto? É um dia emocionante. A gente é o primeiro a acordar, o último a ir dormir. Aí você organizou tudo. Mas sempre vai acontecer alguma coisa, sempre vai ter um imprevisto. Sempre vai ter alguém que vai atrasar um pouquinho, sempre vai ter alguma coisa que vai quebrar no meio do caminho, porque a vida é assim, né? Não tem como a gente se precaver contra tudo. Então, é muito importante o produtor chegar muito cedo, ter certeza de que quando ele chegar, tudo que ele precisa, tudo que a equipe dele precisa vai estar disponível. Então, confirmar se os horários... É a produção quem marca, por exemplo, os transportes para fazer o equipamento e a equipe chegarem ao local. Então, antes de sair de casa, o produtor já está ligando para o coordenador de transportes ou para a pessoa que é responsável por aquilo. E aí, está tudo bem? Os carros estão todos na rua, está todo mundo circulando, está todo mundo saindo de casa. Se tiver algum atraso, é o produtor que vai ligar. Ô, fulano, acorda aí, vambora que está na hora de ir. Então, o produtor tem que ficar, no dia da filmagem, a gente cria uns documentos, tem um documento fundamental chamado Ordem do Dia, que é um documento que é feito na pré-produção e depois, durante a filmagem, a gente vai atualizando a ordem do dia seguinte, sempre no dia anterior, em que a gente define, e a produção é muito organizada. Qualquer produção para acontecer tem que ser muito organizadinho. Você define nesse documento a hora de tudo. Tudo que vai acontecer naquele dia é planejado. A gente não vai decidindo as coisas na hora. Será que agora não era legal filmar aquele elefante? Não. Porque se você precisa filmar com um elefante, não adianta falar, eu quero um elefante daqui a 5 minutos. Tem toda uma logística em torno disso. E é óbvio que o elefante é um caso muito exacerbado e muito exagerado, mas mesmo uma bolinha de tênis. Você anda com uma bolinha de tênis na bolsa todo dia? Não necessariamente. Então, se você precisa de uma bolinha de tênis para filmar, você tem que avisar a equipe de cenografia antes, você precisa avisar a equipe de arte antes para eles providenciarem aquele material. E isso tudo, como é avisado? Muita gente, eu vou pegar o telefone e vou ligar para 40, 50 pessoas às vezes? Não, você vai criar um documento chamado Ordem do Dia, e nesse documento a produção estipula, junto da equipe de direção, tem um assistente de direção que é uma figura super importante, que eu não comentei, mas acho que vale comentar, porque é um híbridozinho das equipes de direção e produção. O assistente de direção Faz o elo, né? faz o elo, exatamente. Ele ajuda na conexão do diretor, que está pensando na linguagem, está pensando nos atores, está pensando na atuação, está pensando no texto, está pensando nos enquadramentos, ajuda o diretor na comunicação com essa equipe de logística que vai viabilizar o que o diretor está pensando. Então, esse assistente de direção é uma figura muito importante que ajuda nesse processo de planejar o projeto. Então, a Ordem do Dia é um documento feito, em geral, pelos assistentes de direção, junto da equipe de produção, em que é definido. Então, a equipe de maquiagem, eu quero filmar às 8 horas da manhã. Só que, para isso, o ator já tem que estar maquiado. Quanto tempo demora? Aí liga.
O maquiador, quanto tempo você demora para maquiar 3 atores? Aí explica como é a maquiagem. Aí o maquiador fala, eu vou precisar de meia hora para cada um. Aí você vai pensar, falei, ou eu chego com todo mundo 6h30, ou eu chamo 2 maquiadores para chegar com todo mundo 7 horas. E é uma conta que o produtor faz para entender o que é mais viável para ele. Às vezes é mais interessante contratar 2 pessoas para poder fazer a maquiagem toda mais rápida do que fazer todo mundo chegar muito mais cedo. Porque o produtor também fica muito atento ao tempo de trabalho daquela equipe. Então, a gente tem uma regra, porque existem regras, afinal de contas, o cinema é muito divertido, é muito legal, mas é trabalho, e a gente tem regras de trabalho que têm que ser respeitadas. Então, tem um número certo de horas por dia que você pode trabalhar com a equipe, e aí é muito importante que o produtor organize esse dia para que tudo que ele planejou aconteça ali dentro. E você tem que ter bastante conhecimento sobre os processos todos, você tem que Tem entender sindicatos, quanto né? tempo demora. Desculpa, a Ludmilla lembrou aqui, tem sindicatos, né? Tem que Claro. sindicalizar. Claro, claro. A gente nem falou nisso, a gente estava falando de cinema para crianças, eu estava tentando Não, para poupá-las de criança, é super exatamente. Mas como você importante. falou, não é. Mas Não, e depois, sindicatos, depois de tudo, associações. eu lembro que o que acontece muito na produção é que depois de tudo isso é um trabalho invisível. Se corre bem, ninguém sabe que é produção. Mas se corre mal, Todo todo mundo mundo lembra. lembra de chamar a produção. Na hora que acontece o problema, se pediram um elefante roxo, chega um elefante azul de bolinha amarela, cadê essa produção? Se o elefante não chega, é um grande problema. Se dá tudo certo, isso é um clássico da produção. Se deu tudo certo, a gente é invisível. Porque ninguém pensa quando acorda de manhã e vai ao banheiro fazer xixi, que alguém teve trabalho de colocar aquele rolinho de papel higiênico ali, que alguém colocou o sabonete em cima da pia. Se essas coisas que você considera naturais estão no lugar, tá tudo bem. Se elas faltam, epa, o que foi que aconteceu? Então, o produtor tenta se tornar invisível. O bom trabalho de produtor é ficar bastante invisível. É interessante que ninguém perceba que a gente está agindo para todo mundo conseguir se concentrar. O trabalho de cinema exige muita concentração. O que a gente faz fica impresso, e fica impresso para sempre. E a gente quer fazer o melhor possível. Então, a gente tem aqueles momentos, geralmente a preparação demora um bom tempo, sabe? A gente planeja um filme durante um bom tempo, não é uma coisa que a gente fica uma semana planejando. Para fazer um longa-metragem, em geral, você prepara no mínimo 2, 3 meses, planejando, pensando em cada dia da filmagem, pensando em tudo que vai ser necessário para ser surpreendido o mínimo possível. Porque surpresa no set de filmagem não é exatamente divertido. Então, surpresa é muito legal em outras horas. No set de filmagem, você prefere não ter tantas. Olha, o filme da Florescer, que é um filme de criança, foi a curta agora que a gente fez com as crianças da Florescer, a gente demorou um ano fazendo o filme, né? Entre a produção, entre as filmagens, da edição, depois teve a pandemia, mas mesmo assim é muito demorado, né? Mesmo o Muito. profissional também é demorado, né? Olha, eu vou dar um ótimo exemplo para você. O filme do Pelé, que a gente lançou no começo desse ano, que eu trabalhei na produção aqui do Brasil, eu fiquei Tá, 2 anos e né? meio fazendo a produção do filme aqui no Brasil. E isso porque quando eu entrei no filme, o filme já tinha mais de um ano de existência, de pré-produção. Então, quando eu cheguei a entrar no filme, eles já estavam um ano planejando, pensando, bolando. Ele é um filme, é uma produção inglesa, não é uma produção brasileira. Então, quando os ingleses vieram procurar a minha empresa no Brasil para fazer a filmagem, eles já tinham feito um monte de planos, já tinham feito roteiro, já tinham feito análise do roteiro, já tinham feito pesquisas no Brasil sobre onde filmar, sobre onde estavam os potenciais entrevistados, sobre quais seriam as empresas que seriam os melhores parceiros para eles. Então, é um trabalho muito longo. E aí, a partir do momento que eu entro no filme, são mais 2 anos e meio de planejamento para organizar as filmagens aqui. Então, os processos são assim. Eu já trabalhei em filme que ficou 10 anos em produção. Não é para assustar ninguém, para espantar ninguém do processo, mas é isso, faz parte. Às vezes você entra num projeto, que máximo, vou fazer um filme, de semana que vem tá pronto. Não é bem assim. Um ano Mas no filme da Florescer, eu acho um sucesso, um caso de sucesso absoluto. Eu achei rápido. é uma curta, né? Mas o produtor tem que ter um perfil, né? Primeiro tem que ser uma pessoa inteligente, né? Tem que ser uma pessoa dinâmica, inteligente, proativa. Depois, Tem eu que acho que ter. ele é ansioso, não tem como ser produtor e não ser uma pessoa ansiosa, mas
Tem que ser mais paciente ou tem que ser mais... Como é que é? Tem que saber dosar. Tem que ser ansioso na medida, mas tem que ser paciente para entender que nem tudo pode ser do seu jeito na hora que você quer, porque às vezes a gente tem que tomar esse cuidado para a ansiedade não atropelar. Tem que ser uma pessoa organizada. Antes de tudo, tem que ser uma pessoa muito organizada. Tem que ser uma pessoa que consiga fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, que consiga pensar em mais de um assunto ao mesmo tempo. Tem que ser uma pessoa que tem que gostar muito do que faz, porque é bem difícil, é bastante difícil. Dá vontade, às vezes, de falar, ai meu Deus, eu podia ser, sei lá, engenheira nuclear, talvez fosse mais fácil. Tem que gostar de gente, tem que gostar de falar com as pessoas, tem que gostar de conversar, porque o trabalho da produção envolve muito entender o trabalho de outras pessoas. Então, para eu poder pedir uma coisa para uma pessoa, eu vou falar de novo da maquiagem, porque a Ludmilla apareceu fazendo pergunta. Eu tenho que entender o que um maquiador precisa para poder pedir a ele. Eu não posso simplesmente falar, olha, eu quero que você maqueie essas 10 pessoas em 5 minutos e coloque todo mundo no set. Não dá, não vai funcionar. E aí eu vou gerar um atrito desnecessário, vou gerar um estresse desnecessário, causado por falta de compreensão do trabalho dos outros. Então o produtor tem que ser paciente, tem que ser ansioso, sim, tem que ter muita gana de fazer, mas tem que ter o cuidado de entender o que ele está pedindo. Eu vou usar uma outra analogia de casa, que eu acho muito boa também, que você falou da mãe, mas uma pessoa que não sabe, que não gosta de comer muita coisa, que não sabe cozinhar nada, como é que vai ensinar a fazer uma comida? Ah, eu quero comer arroz com feijão e bife hoje. Mas eu não sei como faz, nada disso, eu vou só falar, se vira aí e faz. É complicado, você tem 5 minutos para fazer esse almoço e não traz os ingredientes. Então, se eu quero pedir para alguém fazer alguma coisa, eu tenho que aí dar uma geladeira e um liquidificador. Toma aqui, toma um saco de ervilha, um liquidificador e uma geladeira. Agora eu quero um bife com batata frita. Não vai funcionar. Então, se você quer um bife com batata frita, você tem que comprar carne, você tem que comprar batata, você tem que lembrar que você tem que lavar, descascar ou não, decidir em que formato cortar as batatas, decidir. Então, essas decisões antes de você fazer um prato de comida, são as mesmas decisões antes de você fazer um projeto de filme. Você tem que pensar o que você vai querer fazer, o que você quer de resultado, para planejar como você vai fazer isso. E você tem que saber como pedir. Porque se eu não sei como faz um filme, eu vou chegar com um saco de ervilha e vou falar, oi, faz feijão para mim. E não vai funcionar, não vai sair feijão. Ótima metáfora. E para finalizar, a pós-produção, né, Roberta? Depois que você filmou, organizou tudo, foi para o set, filmou tudo, depois tem a pós-produção ainda, né? Que também Isso. é a equipe de produção que está lá. A equipe de produção fica no projeto até o final, do começo ao fim. Tem uma coisa super legal que sobre a produção, que muita gente que não é do mercado não sabe, por exemplo, mas quando você assiste o prêmio do Oscar, e eles vão lá dar o prêmio do melhor filme, não é o diretor que sobe, é o produtor. Que o produtor é o dono do filme. O produtor é quem está do começo ao fim do filme, que planejou o projeto todo e que bancou aquele projeto todo. Então, a pós-produção é aquele momento em que você já filmou, já passou por aquele processo de planejar, já filmou o material, e aí você tem um monte de material que tem que ser editado, tem que ser finalizado, você, por exemplo, gravou uma cena, um ator quer fazer uma cena de uma correria, uma perseguição. E aí, 2 crianças perseguindo uma outra. Você provavelmente vai filmar muito mais material do que você precisa no filme. No filme, você vai querer que aquela cena dure 2 minutos só. E você filmou, às vezes, 10, 20, 30 minutos daquilo para pegar as melhores takes, né, os melhores planos. Então, esse trabalho de pós-produção envolve pegar esse material, assistir todo ele, entender quais são as melhores partes, editar. Editar significa cortar e pegar o melhor e juntar as melhores partes. Depois que essa imagem é tratada, você começa a pensar em 1000 outras coisas. Você vai pensar na música, por exemplo. Na verdade, você não pensa antes. Você pode pensar antes também. Você pode pensar lá no começo do projeto que tipo de música. É o melhor jeito, inclusive. Você já se organiza, já prepara, já negocia, porque música também, você tem que mandar fazer a música, ou você tem que comprar uma música, ou pegar emprestada de alguém, ou negociar os direitos da música com alguém. Então é legal que a gente já pense nisso antes, que a gente já tenha isso tudo em mente no começo do processo. Então esse processo de finalização envolve editar a imagem,
editar o som. O som é uma coisa fascinante no cinema, porque você tem Eu acho que vários... é a Você parte tem mais importante, né, não, Roberta? Porque eu acho que um filme com uma imagem ruim a gente aguenta. Agora, o filme com som ruim é tão complicado, né? eu escuto muita gente me falar isso, eu tendo a concordar. Eu acho o som fundamental no cinema. A camada sonora, envolvimento sonoro é muito importante. Você falou isso muito bem. Eu vi essa semana um vídeo de brincadeira na internet em que eles pegaram filmes importantes por causa do som e eles tiravam o som da imagem e a imagem perde todo o impacto. Sem a música, sem os efeitos, sem a mixagem por trás, a imagem fica muito sem força, fica muito sem impacto. Então, é Bara fundamental fala assim, pensar. viva o som, viva o som. A gente tem que Discussão. valorizar o pessoal do som, né? Porque realmente sem som, eu lembro que a primeira curta que eu fiz com os jovens, a primeira curta que eu fiz com os jovens, na hora de exibir, né? O som ficou uma porcaria. E ficou, assim, abaixou a vibração, o auditório estava cheio. E abaixou a vibração total sabe, as pessoas ficaram incomodadas, a gente ficou incomodando, não dava para entender, e foi um mal-estar danado. Em contrapartida, eu já exibi filmes que não eram de tão boa qualidade, ou que tinham problemas na imagem, e com bom som e tudo, aquilo leva, aquilo vai, não é? PG Bara está falando que é a paisagem sonora. Isso é importante a Obrigada. gente falar. Paisagem sonora, é isso mesmo. Isso mesmo, é A gente, super importante. E é isso, você entra em universos no som. Pensar a música do filme, pensar a trilha sonora do filme, é um processo muito importante, muito legal. O B é um super especialista nisso. E pensar esse design, esse desenho do som, é uma coisa que tem que ser feita logo no começo do projeto. Você tem exercícios muito legais que dá para fazer com criança e que a gente pode super propor nas oficinas, eu fazia muito na escola quando eu era criança, de fazer novelas sonoras, radionovelas com sonoplastia. É um processo muito fácil, muito divertido. Eu vejo os professores da escola da minha filha, que tem 3 anos, fazendo essas propostas, e eu acho muito legais, que é você contar histórias com ruídos, você inserir ruídos importantes na contação da história. E são recursos da linguagem cinematográfica, da linguagem sonora, que podem ser aliados muito fortes, especialmente quando a gente está fazendo filme em escola, filme que não tem super recursos profissionais de Hollywood, a gente tem soluções caseiras tão legais, tão divertidas, não precisa de um super estúdio para fazer um super efeito legal. Você pode fazer uma porta rangendo com sua boca, fazer um nhé de porta e por aí vai. é um desafio engraçado. Roberta, já passou do nosso tempo. Eu acho que foi super interessante. Você conseguiu dar um overview assim, né, do que é a produção, a pré-produção, a produção e a pós-produção. Falou também de produções grandes e da produção também Obrigada. em escola. Agora, para finalizar, assim, eu queria saber se você quer dizer mais alguma coisa, falar alguma coisa do trabalho, porque você também trabalhou no projeto da ONU Mulher, né? Ele fez uma Isso. produção lá. Eu participei de um concurso e fui selecionada entre várias produtoras do Brasil para ser fornecedora de vídeos da ONU Mulheres por um tempo. E foi um projeto incrível, porque eu passei um ano, que foi quase todo o ano da pandemia, cobrindo iniciativas que empoderavam jovens meninas e mulheres através do esporte. Então, eu filmei vários encontros dessas meninas, eu filmei cursos, palestras e atividades delas, fiz videoclipe com elas, e são trabalhos muito importantes que mostram que o esporte é uma ferramenta de transformação também, e a gente trabalhou muito próximo a escolas, então eu trabalhei dentro de escolas, dentro de projetos educacionais, e via o poder que tem qualquer oferta. As pessoas são muito interessantes, né? O ser humano tem uma capacidade criativa inesgotável. Então, oferecer ferramentas, especialmente em lugares desassistidos, em lugares que têm poucas opções, você vê florescer mentes brilhantes, você vê projetos brilhantes aparecendo. Então, eu fiquei muito honrada com o convite, porque eu consegui ajudar a criar ferramentas para essas meninas, eu consegui fazer essas meninas ganharem voz. E isso é uma coisa que eu acho fundamental no projeto Entre Planos, que você fala no seu projeto, que como crianças e jovens precisam de voz na nossa sociedade. Como eles precisam, são pessoas em formação, e nós somos responsáveis por ajudar essa formação. Então, eu acho A importantíssimo trazer o Ludmilla, saber. desculpa te interromper, a Ludmilla falou que legal, também fez vídeos para a ONU Mulher. Não sei se você conhece a Ludmilla Cury.
Legal, depois a gente vai bater um papo. Manda um recado em inbox que a gente troca uma ideia depois, Ludmila. Mas eu acho isso, eu acho muito importante. Criar Espaço esses para que espaços crianças de e jovens fala. exponham tenham espaços para poder usar a voz, porque na verdade, Alberto, ele já tem voz, né? Todo mundo tem voz. É, A questão é que você não claro, sabe usar a voz, né? Uns mais, outros menos, né? Umas pessoas, né, têm uma voz isso. mais forte, mais atuante, outras pessoas nem fazem muita questão de usar a voz, mas no geral as pessoas precisam de espaço, as crianças e os jovens também, para usar a voz. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que, né, o cinema funciona muito bem isso, né, no audiovisual. Exato. E a gente tem que lembrar sempre, uma coisa que a gente falou logo no comecinho, que a gente está vivendo uma sociedade ultramediática, hiperconectada. Então tem muita ferramenta, as crianças todas querem virar, quer dizer, todas não, muitas crianças querem virar youtubers, muitas crianças querem ser celebridades, e essa compreensão da dimensão de estar online, de estar na internet, é uma coisa muito importante da gente trazer. Não é que não possa, é que a criança tem que, ao entrar no universo de virar youtuber, no universo de falar para redes sociais, a criança precisa ter dimensão do que ela está fazendo, de que aquela imagem dela está saindo do controle dela e que está indo para um outro lugar, está indo para o espaço, está passando uma mensagem. E também é importante que ela saiba filtrar o que ela recebe. Que quando ela veja uma imagem, um filme, um projeto qualquer, que ela entende que houve alguma manipulação ali, que houve algum tipo de pensamento, que tem uma intenção por trás daquilo. E aí, quando a gente consegue instrumentalizar as pessoas para ler isso melhor e para ler a mídia melhor, a gente cria uma sociedade mais consciente, mais interessante, de pessoas mais aptas a usar esses mecanismos em prol do bem coletivo, que é o que a gente quer, afinal de contas, né? A ideia é essa mesmo, é exatamente isso. As pessoas terem consciência, né, do que é a mídia, né, do que é o audiovisual, por exemplo, né. Muita coisa a gente só Isso, aprende quando entra numa escola de cinema, mas a gente pode ensinar isso para as crianças e para os jovens que vivem numa sociedade completamente audiovisual, né. Com certeza. exatamente. Exatamente. Não É isso, precisa entrar na faculdade querida. de cinema para entender de filme. Não Exato. precisa. Não, e a ideia também não é que crianças e jovens virem realizadores, cineastas ou que sejam especialistas. Né? Eu acho que esse é o grande mal-entendido, que muitas vezes as pessoas trabalham, né, com audiovisual na escola, com cinema, achando que, né, mas não é. A ideia é Não um é ou outro essa a pode até ideia. querer virar. Se eles quiserem virar cineastas, bem-vindos, vamos lá, a gente está aqui para isso. Mas Exatamente. se eles apenas aprenderem a usar melhores ferramentas, missão cumprida. Exatamente, a gente já está feliz. Apenas não, né, já estamos Apenas, com a vida ganha. Perceberem a lógica, né, perceberem o que está por trás, né, para não serem manipulados, porque o problema da isso, mídia é a facilidade com que se manipula, principalmente o audiovisual, né? É exatamente. E isso, nesse querida, mundo muito. dominado por fake news, a gente tem mais é que ensinar a criançada a desviar delas, né? É isso mesmo. Roberta, então, olha, vamos só deixar aqui um recado para quem está ouvindo, para ficar gravado também no vídeo. A gente está hoje comemorando, também combinamos essa live para falar de produção, porque o Entre Planos e a Saraguina, né, são parceiros, estão numa parceria aí de projetos com crianças, jovens, professores, e a gente queria celebrar isso de alguma forma, não é? Quer falar um pouquinho sobre Isso. isso? Isso, a gente queria contar para todo mundo que a gente está aqui, que nossa intenção é levar o projeto Entre Planos para todas as escolas, todas as ONGs, todos os projetos educacionais que tiverem interesse em falar um pouco mais sobre isso, sobre a alfabetização para as mídias, conversar um pouco sobre a importância desses veículos tão acessíveis. Então, a gente está super disponível para conversar, é só chamar a gente. Exatamente. A gente também está produzindo conteúdos, né, para as pessoas trabalharem de forma autônoma, mas também liguem, entrem em contato, falem com a gente, que é o que a gente quer, não é? Produzir coisas novas, parceiros, né, para trabalharem nisso, escolas, é isso. Olha, Roberta, querida, muito obrigada. É sempre um prazer falar com você, foi ótimo. Tem mais alguma Foi coisa que ótimo. ficou no ar que você gostaria de falar? Não, acho que não, acho que é isso. É importante dizer que você está em Lisboa, eu estou no Rio de Janeiro, mas a gente está em todo lugar, né? Isso é a maravilha da tecnologia. A gente está aqui conversando, cada uma num continente, mas a gente está disponível para fazer projeto em Brasil, Portugal, em qualquer país de comunidade de língua portuguesa, por enquanto. O mundo nos Exatamente, aguarda. exatamente. Olha, um beijo grande, até a próxima, Roberta. Um beijão, tchau. Obrigada. Obrigada a todo Obrigada, mundo que querida. ficou até agora Obrigada. aí assistindo a gente. Obrigada a todo mundo que vai assistir o vídeo depois, que esse vídeo vai ficar guardado no YouTube.
né? Vai ficar guardado no... Eu vou te... Eu não sei. Vai ficar guardado no YouTube, vai ficar O também projeto no Entre nosso Planos Instagram, dá o... no Facebook e também na Saraguina, não é? Um beijinho, então. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.